Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Oscar se aproxima do Mengão. Rigoni por Vitinho, seria possível? Tudo certo para ter Guilhermo Varela e Inter quer o Rodinei de volta. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Vamos lá, pessoal. Campeonato Brasileiro em voga agora. O Palmeiras ontem voltou a abrir 9 pontos sobre o Flamengo, com uma vitória meio mandrake ali contra o América Mineiro no último minuto. Né? O jogador do América Mineiro perdeu aqueles gols do inacreditável Futebol Clube, debaixo do gol, com gol vazio, a 2 metros do gol, sozinho, sem goleiro, ele conseguiu jogar a bola para fora, e o Flamengo ainda batalha aí para a conquista do Brasileirão. Né? São 9 pontos para o Palmeiras. A gente, na próxima rodada, termina o primeiro turno. O Palmeiras já é o campeão do turno, com a vitória de ontem, está a 4 pontos à frente do Corinthians. Mas essa rodada agora, existem confrontos que adversários do Flamengo irão se defrontar. Palmeiras e Inter. Desse adversário, né? Ou um perde 3 pontos, ou 2 perde 2 pontos. Atlético Mineiro e Corinthians. Ou um perde 3 pontos, ou 2 perdem 2 pontos. E nisso, o Flamengo vai se aproximando ali da zona da Libertadores, do G6. O Flamengo hoje está a 3 pontos do Internacional de Porto Alegre, com uma vitória do Flamengo contra o Avaí e uma derrota do Internacional para o Palmeiras. O Flamengo entra no G6. Porém, a manutenção de diferença de 9 pontos para o líder continua a existir. Então, o jogo de domingo passa a ser mais importante. Passa a ser, não. Todos os jogos do Brasileiro são muito importantes e a gente espera aí que o Flamengo ainda dá. O grande problema é o seguinte: se o Flamengo tivesse o Dorival Júnior como treinador desde o início do Brasileiro, a grande verdade é que talvez nós estivéssemos aí disparados na liderança. Tivemos a era Paulo Souza, que infelizmente roubou muito da alegria do rubro-negro em torcer pelo Flamengo e roubou uma enorme quantidade de pontos, né? Mas vamos continuar. E aí, meus amigos, o X9 da Gávea já atuou de novo e a gente já sabe antecipadamente a escalação do time para enfrentar domingo o Avaí. E dessa vez o Dorival fez um pouco diferente. Trouxe só a defesa reserva para jogar. O meio-campo e o ataque são quase todos os titulares. Né? O time que o Dorival deve mandar a campo é Santos no gol. Santos, ele joga em todos os jogos. Mateuzinho na lateral direita substitui o Rodinei. Rodinei vai para o descanso. Fabrício Bruno e Pablo na zaga. Né? Descansam aí Léo Pereira e Davi Luiz. E Ayrton Lucas na lateral esquerda descansa o Felipe Luiz. Thiago Maia tomou cartão amarelo no último jogo contra o Juventude. O terceiro não poderia jogar. Arão foi negociado, não poderia jogar. Então, o Dorival dá uma chance aí a Diego. Né? Diego jogando como primeiro volante e o resto do time é o que é titular. João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta. Na frente, Pedro e Gabigol. Queria saber de você, meus amigos. Você aprova esse time do Flamengo para enfrentar o Avaí 11 horas da manhã na ressacada? Escreva aqui nos comentários. Eu vou dizer para você que eu me surpreendi positivamente. O Flamengo mostra aí, né, que o Campeonato Brasileiro acaba não sendo um campeonato deixado de lado. Não, o Dorival, dentro do possível, vai usar os titulares. Aliás, eu acho, me somando aí a ideia de se poupar, quem sabe o Dorival, o Flamengo não consegue aí abrir o marcador cedo, quanto foi quando o Juventude, abrir uma certa margem, para que esses jogadores que jogaram o último jogo consigam ser substituídos também e poupados para quarta-feira no Maracanã. Quarta-feira, Copa do Brasil, Atlético Paranaense e Flamengo
é fundamental uma vitória do Flamengo para que a continuidade da Copa do Brasil aconteça. O Flamengo tem aí, né, uma decisão já na próxima quarta-feira, numa sequência de 4 meios de semana com decisão. Né? Semana que vem, quarta-feira, Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã, primeiro jogo da Copa do Brasil. Terça-feira, outra. Né? Corinthians e Flamengo lá na Neoquímica Arena, primeiro jogo da Libertadores da América, das quartas de finais da Libertadores da América. Né? Na outra quarta, terça-feira, no Maracanã, Flamengo e Corinthians decidindo a vaga. E na outra quarta-feira, Atlético Paranaense e Flamengo lá no Paraná decidindo a vaga da Copa do Brasil. Ou seja, a gente tem aí um mês de jogos no meio de semana, jogos totalmente decisivos para o Flamengo. E aí, meus amigos, aí é o seguinte, né? Mercado da bola não para. Mercado da bola não para. A janela de transferências internacionais, ela fecha no dia 31 de julho, né? Terça-feira agora é a data limite para a inscrição dos jogadores na Copa do Brasil. E aí o Flamengo tem que correr. Essa que é a grande verdade. O Flamengo tem que acelerar aí as suas contratações para que ele possa ter o time totalmente montado aí para todas as competições. Lembrando, né, o Flamengo precisa vencer esses jogos das quartas-feiras para que a gente consiga avançar. Caso o Wallace, que é o jogador que abertamente a diretoria já trouxe aí como um jogador que o Flamengo pretende. Ontem o Wallace não jogou o amistoso entre Udinese e Bayer Leverkusen. Muita gente dizendo, porque ele já estava negociado com o Flamengo. Eu trouxe mais cedo, no vídeo de cedo, né, o Guerrinha Esportivo, um jornal italiano, dizendo que ele não jogou o jogo de ontem porque ele estava sendo poupado. Segundo a Itália, é o seguinte: Flamengo chegou à proposta de 6 milhões de euros, a Udinese, que é 8 milhões de euros. O Flamengo já chegou aos 7 milhões de euros para contratar o Wallace e, levando-se em conta aí o que pode acontecer nos próximos dias, lembrando, a Udinese não quer negociar o jogador, o Flamengo é quem insiste, vale muito ali o esforço do jogador e as últimas tratativas aí para o Flamengo fechar. Meus amigos, se o Flamengo, a diretoria de futebol do Flamengo está certa que o Wallace é um bom jogador, eu acho que não pode perder mais tempo. O Flamengo tem que trazer para que ele possa ser inscrito na Copa do Brasil também. As inscrições para a Copa do Brasil terminam na próxima quarta-feira. Então, né, que o Marcos Braz, que adora passear aqui pela Europa, né, pegue um aviãozinho, vem aqui, traga a mala de dinheiro, já leve o Wallace para começar a jogar. Ah, mas ele não está sem ritmo de jogo, ele está em pré-temporada. O time da Udinese já fez 3 ou 4 amistosos. Então tem que trazer ele logo para que ele possa ser inscrito, e fazer parte do elenco do Flamengo. Vale lembrar que o Flamengo negociou o Arão, né, imaginando que a negociação pelo Wallace seria um pouco mais fácil. O Flamengo agora não pode desistir, tem que acelerar, tem que trazer o jogador. Né? A gente vai de Diego Ribas amanhã, porque a gente não tem o Arão, então o Wallace tem que vir imediatamente. Mas não é só na primeira volância que o Flamengo precisa de reforços, ainda mais porque alguns jogadores devem deixar o Flamengo. Essa que é a grande verdade. Né? E aí, meus amigos, é o seguinte, né? O Flamengo já está começando a se posicionar pelos jogadores que têm os seus contratos terminando esse ano. Diego Ribas já disse que vai se aposentar no Brasil, né? Vitinho, ontem houve uma tentativa de se fechar a negociação ali entre Vitinho e o Flamengo. As partes não se interessam mais e o Vitinho pode, inclusive, sair do Flamengo. Inclusive, pessoal, alguns torcedores do Flamengo, ontem eu trouxe com exclusividade, antes, inclusive, dessa notícia explodir no Brasil, que o São Paulo, Rogério Ceni, tem interesse de levar o Vitinho para o São Paulo. Né? O São Paulo, que já tem muitos problemas de lesão, também não consegue fazer com que Rigoni volte a jogar.
Na temporada passada, ele foi um dos principais jogadores do clube, mas caiu e não conseguiu mais render. Com isso, torcedores do Flamengo sugerem uma troca-troca do atacante Vitinho, que não deve permanecer no Flamengo. Os torcedores do Flamengo usaram as redes sociais pedindo que houvesse aí uma negociação com o São Paulo, né? Que o São Paulo pudesse aí, de certa forma, ceder o jogador para o Flamengo ceder o Vitinho para o São Paulo, já que o São Paulo já mostrou interesse realmente na contratação do jogador do Flamengo. Né? Será que seria uma boa? Será que seria uma boa troca? Não, vamos fazer uma troca justa. Vitinho no Rigoni. Os dois estão em má fase técnica. Se for para trocar no Igor, tem que mandar um jogador fundamental e também um jogador da base aqui. O São Paulo está interessado no Vitinho, mas, infelizmente, eles não têm dinheiro para comprar. A solução seria uma troca. Ah, mas o São Paulo não tem bons jogadores. Tem alguns jogadores interessantes, como o Rigoni, meus amigos. E eu queria saber de vocês, né? Eu queria saber de vocês o seguinte: vocês topariam a troca? Né? Vocês gostariam do Rigoni vestindo a camisa rubro-negra? Escrevam aí nos comentários, a participação de vocês é sempre muito importante. Né? Eu confesso a vocês, eu vou dar a minha opinião aqui. Né? Eu confesso a vocês que eu não estou muito ligado no Rigoni, não. Eu não vi jogos do Rigoni, eu sei que ele está no São Paulo, né? Enfim, fez um bom campeonato no ano passado, mas, sendo muito sincero, eu tenho pouco a falar do jogador, por isso até que eu queria te ouvir. Né? O que você acha? Valeria esse troca-troca? Né? Trazer o Rigoni para o Flamengo e ceder o Vitinho para o time do Morumbi? Coloque aí nos comentários, a participação de vocês é muito importante. Né? O Rigoni foi comprado pelo São Paulo. Deixa eu ver aqui o valor que o São Paulo pagou por ele. Né? O São Paulo pagou por ele 3,8 milhões de euros e ele tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2024. Né? Eu sendo muito sincero, né, ele atua ali principalmente ali pela esquerda. Eu não tenho muita opinião para falar sobre o Rigoni, porque, sendo totalmente transparente com vocês, eu não lembro muito dele. Né? Passou pelo Belgrano, passou pelo Independente, jogou 5 anos no São Petersburgo, passando pelo Atalanta, pelo Sampdoria e pelo Elche, e aí foi contratado pelo São Paulo. Mas diga aí, meu amigo, né? Você gostaria de Emiliano Rigoni com a camisa do Mengão? Escreva aí nos comentários. Quem sabe, que eu não sei se o Rigoni já tem aí as 7 partidas no Campeonato Brasileiro, o Vitinho já tem as 7 partidas. É muito importante que o Flamengo, nessa reta decisiva, né, ele consiga aí até negociar os seus jogadores, desde que tenha jogadores para serem colocados no lugar. E outro jogador que não renovará com o Flamengo é o Rodinei. O Flamengo decide não renovar com o Rodinei, lateral pode parar em outro gigante brasileiro em 2023. O jogador tem contrato com o Fla até dezembro. Chegou o fim da passagem de Rodinei com as cores do Flamengo. Contratado no ano de 2016, o lateral com vínculo até dezembro desse ano não renovará seu contrato com o gigante carioca, ficando livre para assinar com qualquer time do futebol que desejá-lo. Rodinei tem 30 anos de idade e já encontra-se livre para assinar um pré-contrato. O lateral está nos seus últimos meses de contrato com o Flamengo e foi avisado de que não terá o seu vínculo renovado por vários motivos. Apesar dos elogios de Vidal, a ideia do Fla é encontrar um novo lateral no mercado. Para o lugar de Rodinei, Guilhermo Varela, eu vou falar daqui a pouco, de 29 anos de idade, é o cotado. Atualmente vestindo as cores do Dínamo da Rússia, o uruguaio busca se aproveitar da nova lei da FIFA para poder jogar no futebol brasileiro. Segundo fontes, já está tudo certo entre as partes. Voltando a Rodinei, o defensor chegou ao clube carioca em 2016, depois de se destacar na Ponte Preta. Desde então, o lateral direito vive altos e baixos, tendo seus melhores momentos na carreira, quando foi emprestado ao Inter de Porto Alegre, que pode vir a ser o seu destino em 2023.
O futuro de Rodinei tende a ser o Inter de Porto Alegre. O jogador viveu seu melhor momento na carreira exatamente com as cores do Colorado. Em empréstimo junto ao Flamengo. O Inter, de olho, deverá intensificar seu interesse no jogador no fim da temporada. Apesar de ter demais interessados no seu futebol no Brasil. Ou seja, meus amigos, o Inter de Porto Alegre tentou muito a contratação do Rodinei depois da temporada dele em 2020 com a camisa do Internacional, né? Rodinei vem jogando um excelente futebol com o Dorival Júnior. Vem jogando um excelente futebol com o Dorival Júnior. Eu queria saber de você, meu amigo. Essa pergunta é a pergunta de $1 milhão. Você renovaria ou não o contrato do Rodinei? Escreva aqui nos comentários, é muito importante a sua opinião. Eu vou dizer, meu amigo, eu só diria que não renovaria se eu trouxesse outro jogador, né? De novo, o Flamengo está cedendo seus jogadores sem repor o elenco. A gente está numa fase extremamente importante das duas competições. E o Flamengo, seguindo assim, se livrando dos jogadores sem contratar outros nos lugares, isso pode nos custar títulos. Então, eu diria o seguinte para vocês: Rodinei, até o final do ano, pode vir na proposta que for, o Flamengo, se não tiver outro lateral direito, eu não contrataria, né? Eu não o cederia, né? Ano que vem, aí é outra história. Eu acho, de novo, o Flamengo está cedendo seus jogadores com muita facilidade. O Arão saiu com tranquilidade. O caso do Andreas, o Flamengo não exerceu a compra imaginando que fosse contratar o Wendel, tomou um balão do Wendel. Então, meus amigos, eu acho que o Flamengo tem que abrir o olho aí para fazer com que as coisas realmente funcionem. A gente tem a possibilidade aí de conquistar 3 títulos ainda esse ano. E aí, meus amigos, não dá mais para ficar esperando. O Flamengo tem que contratar agora. Falando em lateral direito, eu já trouxe no vídeo mais cedo, mas vale a pena reforçar, né? O nosso Guillermo Varela, no Dínamo da Rússia, está muito próximo a fechar com o Flamengo. O Flamengo fechou com Cebolinha e Vidal e tenta se aproximar de Wallace. Mas também busca um lateral direito. Segundo informação do jornalista Seba Giovanelli, da ESPN do Uruguai, Guilherme Varela, do Dínamo de Moscou, da Rússia, está próximo do acerto. No clube russo, o jogador uruguaio de 29 anos tem contrato até junho de 2023, ou seja, o contrato dele termina no meio do ano que vem. Com passagens pela seleção do Uruguai, Varela foi revelado pelo Peñarol. Aos 19 anos, foi para o Manchester United da Inglaterra. Além de defender a camisa dos júniores do United, também passou pelo Real Madrid. Além disso, jogou no Frankfurt, no Corbeil da Dinamarca, está no Dinamo de Moscou desde 2020. Assim como qualquer jogador de futebol russo e ucraniano, Varela pode usar o mecanismo da FIFA, que permite a jogadores suspenderem seus contratos com os clubes por conta da guerra entre os países. No entanto, ainda não se sabe se o lateral direito utilizará esse artifício. Atualmente, o técnico Dorival Júnior conta com Rodinei e Mateuzinho na posição. O primeiro, entretanto, fica no clube carioca até o fim do ano, pois não terá o seu contrato renovado. Anteriormente, o Flamengo buscou a contratação de Montiel do Sevilha, mas o negócio não foi em frente. Galera, tem uma situação particular. Aí você pode falar assim, mas o Wendel também disse que iria para o Flamengo, e aí, no final das contas, renovou o contrato. Meus amigos, o Guilherme Varela, ele tem uma situação que o contrato dele termina na próxima temporada. O que eu quero dizer na próxima temporada é o seguinte: o contrato dele termina no meio do ano que vem, ele só tem 1 ano de contrato, e esse ano é justamente o ano que os jogadores podem se livrar dos contratos anteriores. Ou seja, né, tecnicamente, né, o Guilherme Varela, se ele acionar o mecanismo da FIFA, ele é um jogador livre no mercado.
né? Parece que as negociações dos empresários dele com o Flamengo foram concluídas. Ele tem só mais um ano de contrato, ou seja, ele está livre no mercado. Então, assim, pode ser uma oportunidade de mercado ímpar para o Mengão, um jogador de seleção uruguaia, livre no mercado. Pode sim, eu não duvido nada que nas próximas horas a gente consiga aí ter, né, o Guilhermo Varela como lateral direito do Flamengo, né? Vale a pena lembrar, Guilhermo Varela é um jogador que teoricamente não tem uma grande valorização, né? Ele foi comprado pelo Dinamo de Moscou, a UFC Copenhague, por 1 milhão de euros, né? Mas nem isso o Flamengo terá que pagar, basta lá ele se acertar com o jogador vem em definitivo para o Flamengo. Queria saber de você, meu amigo, você gostaria de Guilhermo Varela para reforçar a nossa lateral direita? De novo, é outro jogador que não ficou no meu radar, galera. Eu não venho aqui para mentir para vocês. Passou por grandes clubes. Agora, sendo muito sincero, não lembro desse jogador, não lembro dele na seleção uruguaia, mas o Flamengo precisa de laterais direitos. Escreva aqui no comentário. Quer ou não quer Guilhermo Varela da seleção uruguaia vestindo a camisa do Mengão? E, meus amigos, a melhor notícia desse vídeo é o seguinte, né? Xangai tem planos para Oscar que pode oferecer negociação com o Flamengo. O Flamengo segue ativo no mercado e ainda não desistiu da contratação de Oscar. Atualmente, no Xangai Port, o meia de 30 anos é um dos alvos da diretoria rubro-negra para esta janela de transferências. Sabendo do interesse rubro-negro no brasileiro, o clube chinês determinou que só empresta o jogador até o final deste ano, frustrando as equipes europeias e favorecendo as brasileiras. No Velho Continente, as temporadas se iniciam comumente em agosto e finalizam em abril e junho do ano seguinte. Sendo assim, é muito difícil de um clube europeu querer um atleta apenas para a primeira metade da época, até dezembro. Automaticamente, quem pode ganhar são os clubes brasileiros, pois podem contar com o Oscar para o segundo semestre mais decisivo. Sabendo disso, o vice-presidente Marcos Braz e companhia têm conversado com staffs do meio atacante. Na coletiva concedida na última segunda-feira, 18, depois da apresentação de Arturo Vidal, o dirigente rubro-negro não escondeu a sondagem por Oscar, nem que tenha se espantado com um salário mensal de 9,5 milhões de reais. O meio atacante tem contrato com o Xangai Port até novembro de 2024. Sem ter nenhum desejo de vender o jogador de 30 anos, o time chinês ao menos aceita liberar o brasileiro até dezembro desse ano. Este, inclusive, é o principal motivo pelo qual a sondagem ganhou corpo e se tornou uma negociação de fato. Eu perguntei qual seria a faixa salarial e, quando soube do salário, fiquei querendo saber mais detalhes, se tinha outros pontos, outros valores, porque era um valor bem considerado que até desanimei. Mas o objetivo do mais querido, então, é convencer a Oscar com vencimentos em torno de 1,5 milhão por mês, 8 milhões a menos que os seus vencimentos padrões. Mas o Flamengo já não é o único interessado no brasileiro, pois Corinthians e Atlético e Internacional também soldaram o jogador. Aos 30 anos, Oscar está na China desde 2017, quando saiu do Chelsea, para jogar pelo Xangai. Sem atuar por um clube brasileiro desde 2010, o jogador e sua família, diga-se de passagem, analisam com bons olhos a volta ao Brasil, mesmo com drástica queda salarial. Vamos lá, galera. Assim, torço muito para que o Oscar venha jogar, mesmo esse final do ano no Flamengo, porque são muitos jogos, o Flamengo tem jogos, se não for eliminado das competições de mata-mata, o Flamengo tem jogos até o final de ano, quarto domingo, vai precisar de jogadores. Agora, sim, dentro dessa negociação, e não ficou claro ainda para mim qual é o interesse do Oscar jogar 4 meses no Brasil. Seria aí para mostrar o seu futebol numa possível volta para a seleção brasileira? Pode ser. Pode ser que o Oscar esteja se cansando ali, ele escolheu um caminho alternativo de ir para a China para ganhar dinheiro e ser escondido. Será que ele quer voltar para a vitrine?
Escrevam aqui nos comentários, pessoal. Diziam que ele tinha interesse inicial de ir para a Europa. No Brasil, ele tem mais vitrine, né? No Flamengo, especialmente, que é um time mais conhecido na Europa, ele tem aí vitrine para voltar, né? Para ser, no início do ano que vem, ser negociado com algum time europeu. Essa notícia, que o time chinês só o empresta até o final do ano, acaba sendo uma excelente notícia para o Flamengo. Por quê? Porque a temporada aqui na Europa começa agora e termina só no meio do ano que vem. Mas eu queria saber de você, amigão. Você gostaria de ver o Oscar vestindo o manto sagrado rubro-negro? Coloque aqui nos comentários a participação de você, a sua participação aqui nos vídeos é sempre muito importante. Se inscreva no canal, a sua inscrição é fundamental para que a gente continue nosso trabalho aqui no canal Flamenguista em Portugal. Galera, estou com uma camisa brasileira lindíssima aqui do Mengão, ó. Toda vermelha. Tem ali uma outra camisa brasileira ali em cima, uma camisa sem manga que eu usei na live mais cedo. Você também é apaixonado por produtos oficiais do Flamengo? Se for, eu vou te dar uma dica aí para que você compre produtos oficiais do Flamengo com muito desconto. Dá uma olhada aí. Então vamos lá, galera. Loja aqui, Espaço Rubro Negro, loja oficial do Flamengo. Vamos procurar aqui, ó. Linha treino, manto 2. Vamos lá no manto 2 do Flamengo, né? Aqui, manto lindíssimo. Vamos lá, ó. 2G, vamos comprar 2G. Comprar 2G é o meu. Aí tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui no cantinho, ó. R$ 299,99. Né? Aí, primeiro, vocês vão... Primeira compra que vocês fazem no site do Espaço Rubro Negro, manda aqui, ó. Primeira compra. Ok? Já vai dar 10% de desconto, já vai ter R$ 30 fora. Ah, mas ainda está caro? Aí vai código do vendedor. Você vai botar Fla em Portugal, que é o código do vendedor aqui do Flamenguista em Portugal. Vamos lá. Ou seja, galera, você do R$ 299,99, você economiza R$ 43,50. Ou seja, quase R$ 50 para ter o manto sagrado novo. Então, o que você está esperando? Entra no Espaço Rubro Negro, usa aí cupom de desconto, primeira compra, como eu estou mostrando aqui, ó, código do vendedor Flamenguista em Portugal, e você vai ter aí a possibilidade de ter o manto sagrado rubro-negro. Eu, infelizmente, ainda não tenho, mas em breve vou comprar. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Se inscreva no canal! Se inscreva no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.